Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Nós somos o Ministério Casa da Glória, que não pertence ao Ministério Glória de Sião Internacional, mas nós somos alinhados com eles. E então nós fazemos a tradução do culto para o português, uma tradução informal. E se você um dia quiser participar, você será muito bem-vindo. Só me manda um WhatsApp, 11, é mais 55 se você estiver fora do Brasil, 11 98236 7686, é um rap, 8236 7686, 8236 7686. Momento alegria. Fique à vontade, sabendo e lembrando que é uma tradução bem informal. E então a gente faz um recap aqui do culto, do que eu consegui anotar do culto, mais algumas palavrinhas que nós tivemos pela semana, porque nessa semana nós estivemos numa conferência do pessoal do Global Awakening, do Randy Clark, e do Iris Global, da Heidi Baker. Então eles têm uma parceria, eles estão numa conferência conjunta, e eu tive a honra de ser convidada para fazer algumas traduções para eles, e foi muito, muito gostoso, ainda está sendo, hoje daqui a pouquinho eu volto para lá. E é lá no fim do mundo à esquerda. Quando você chegar no fim do mundo à esquerda, você continua para o próximo fim do mundo, depois entra à direita, sabe? Você quase deu a volta no globo para chegar lá. Só a graça de Deus. Teve um dia que eu levei 2 horas e meia para chegar, eu cheguei quadrada, redonda, triangular, nem sei que forma que eu estava, tão exausta. E aí, a primeira pergunta que os gringos fizeram para mim foi: você dormiu quantas horas? Eu falei: nossa, Deus, devo estar com cara de acabada, mas foi o traslado, porque eu tinha dormido 6 horas aquela noite, nem foi tão ruim, né, porque eu levei 1 hora para voltar e pude dormir o suficiente para depois ir para lá de novo. Eu tinha um compromisso aquele dia de manhã. Nos outros dias eu dormi lá, porque realmente é muito longe. Do hotel onde eles estão até a igreja é de meia hora a 1 hora. E sem trânsito daqui é 1 hora. E eles estão no aeroporto. E os cultos têm sido lá para a região de Guarulhos, Itaim Paulista, é lá no fim do mundo à esquerda e continua para o próximo fim do mundo à direita, porque eu moro em Moema, gente, é muito, muito longe, né, para nós aqui. Mas Deus, foi uma honra muito grande ver amigos que eu não via há muito tempo, amigos conhecidos, mas irmãos, que você tem aquele carinho que você viu, encontrou em ministério várias vezes, ministrando juntos, e depois que você vê, depois de 10, 20 anos sem ver, você vê de novo, e é como se você simplesmente continuasse da última vez, né? É muito gostoso isso no corpo de Cristo. E muito do que nós falamos hoje no culto tem a ver com esse amor, esse carinho e essa unidade no corpo de Cristo, de nós apoiarmos uns nos outros, de nós dependermos uns dos outros, de nós sabermos que podemos nos apoiar, porque um dia nós vamos precisar desse apoio. E então vamos entrar na palavra. Hoje eu vou começar com o Shabat do Glória de Sião Internacional, que foi ontem, dia 28, ou sexta-noite, dia 28 de junho de 2024. Aliás, eu não falei a data de hoje, né? Hoje é dia 30 de junho de 2024. Então, na sexta-feira à noite, no Shabat, uma das palavras que me chamou a atenção foi um testemunho em que a família estava com uma pia da cozinha que estava com falta de pressão. Então, no encanamento tinha algum problema e a água não estava chegando com pressão. Então, eles não conseguiam nem lavar uma pequena louça, porque ela vinha, não vinha, vinha, não vinha, gotejava, não tinha pressão, desaparecia. Era uma desgraça. E numa família grande, com muita criança, você tem que conseguir lavar a louça. É muito ruim se você passar uma semana sem poder lavar a louça. É misericórdia, né? Se bem que lá todo mundo sempre tem máquina de lavar, mas sempre tem as coisinhas que você lava na mão. E finalmente eles foram descobrir o que que era, e era um filtrozinho, uma redinha que tem no encanamento, deste tamanho, era microscópico o negócio. Eles assistiram um monte de vídeo no YouTube para tentar descobrir o que que era, desmontaram, né, toda a peça da pia e da torneira e foram achar esse filtrozinho microscópico, que era o motivo, era a razão
do problema. E por que ele se viu, qual era o problema do filtro? Ele estava cheio de sujeira. E era uma coisa tão pequenininha, né? E qual foi o que Deus falou em relação a isso, através disso? É que Deus está querendo que nós percebamos como está a pressão. Como está, sabe os rios de águas vivas que jorram de nós? Muitas vezes você está tão acostumado a orar pelos enfermos e expulsar os demônios e libertar os cativos, e você está acostumado num normal do seu dia a dia de ministério, ou você está acostumado a ter revelação, ou palavra de conhecimento, palavra de profecia, e aos poucos parece que nós entramos em algumas estações em que essa pressão de água que jorra, ela diminui. E Deus está falando, me pergunte o que é. Aonde está o possível problema? Pode ser uma estação em que Deus está tentando te ensinar humildade, mas também pode ser um tempo de libertação, em que Deus quer mostrar alguma sujeirinha que aos pouquinhos foi acumulando ali, algum rancorzinho que nunca foi tratado, que chegou a hora de tratar, alguma mágoa, algum ressentimento. Então, deixa Deus te mostrar o que é, não tenha medo de confessar isso diante do Senhor, para que Ele trate, remova essa sujeira que está impedindo o seu ministério normal, do seu dia a dia, aquilo que Deus te chamou para fazer. Pergunte para Deus qual é o problema. Se houver um problema, deixe-o tratar. Se for apenas um tempo em que Ele está te levando a um tempo de esconderijo, permaneça no esconderijo até Ele te tirar. Se for um tempo em que Ele quer tratar humildade em você, ou que Ele quer te dar descanso, deixe Deus fazer o que Ele está fazendo. E se for uma sujeirinha, não tenha vergonha. Bom, tenha, mas e daí? Quem não tem, né? Então, confesse seus pecados uns para os outros para que você seja curado e bola para frente. Vida que segue. Deus, só Jesus. Nós, perfeição, só Jesus. Nós, como discípulos, erramos, falhamos e vamos continuar errando e falhando, mas Ele tem graça, favor, misericórdia, compaixão, para que nós possamos seguir adiante sem medo de ser feliz. Ele estende suas mãos para nós, nos resgata, nos sara, nos levanta e nos envia de novo. Isso não é um problema para Deus. Ele viveu num corpo humano, ele sabe exatamente o que nós passamos e ele nos deu o Espírito Santo para que nós sejamos fortalecidos para avançar e romper e vencer em nome de Jesus. Amém? A segunda palavra que me chamou a atenção no Shabat foi um sonho. E nesse sonho, é uma das senhoras lá do Glory of Zion que tem muitos sonhos, sempre acompanhada de alguns anjos. Ela está muito acostumada com isso, né? Então, no sonho, ela estava com um anjo acompanhada e eles foram passear no meio de muitas pessoas que estavam orando e tinha uma atmosfera, um ambiente de intercessão, de glória, de presença de Deus, e ela via um prostrado com a cara no chão, ela via um de joelhos, ela via um deitado de lado no colo do Senhor, ela via outro andando de um lado para o outro, ela via gente liberando declarações no ar, outros batendo palma, outros cantando a sua intercessão e a sua oração, outros simplesmente em silêncio, mas ela sabia que eles estavam intercedendo de pé, sentados em várias posturas, uns dentro de algum lugar específico, outros lá fora na rua ou em ambientes externos. E aí, observando, o anjo não falou nada, ela só observou, de repente, todo mundo começou a se levantar daquela posição em que estava. E ela pensou, deve ter terminado o momento de intercessão. Mas não, eles apenas se reposicionaram. O que estava de joelho ficou em pé, o que estava de pé foi de cara no pó, o que estava de cara no pó deitou no colo do pai, o que estava no colo do pai levantou e começou a andar, o que estava andando começou a fazer outra coisa diferente, e ela falou, puxa, que interessante, o que está acontecendo? E o anjo falou para ela, nós temos estado em estações de intercessão que o Senhor nos colocou e nós temos um modus operandi para fazer isso. Cada um de nós tem um próprio.
mas o Senhor está nos levando a estações em que Ele vai mudar esse modus operandi, em que nós vamos ser levados a mudar algo na maneira como nós intercedemos. E algumas pessoas talvez se sintam, a pessoa que está acostumada a estar com o cara no pó, chorando, a intercessão toda, talvez você se sinta frio ou diferente. Não faça isso. Apenas seja sensível ao Espírito Santo, ele está mudando a tua intercessão, porque os tempos estão mudando. E ele não vai deixar de ter alguém prostrado chorando, porque outra pessoa que antes não fazia isso vai fazer isso. Isso faz parte da edificação do corpo de Cristo, faz parte de nós sermos maleáveis nas mãos do Senhor, flexíveis, para que ele possa nos moldar, para que o oleiro possa moldar o vaso como ele quer, para o propósito para o qual ele quer, para o líquido que ele quer derramar. Alguns derramarão vinho, outros derramarão azeite, outros derramarão água, outros derramarão fogo. Nós estamos sendo reforjados para uma estação específica. Então, não sinta culpa, não sinta vergonha. Vai ser um pouco desconfortável, porque ele vai nos tirar da nossa zona de conforto, que era o que a gente costumava fazer até agora, nessa estação atual. Deixe que Deus te transicione para uma outra postura. Eu não sei exatamente por que ele está fazendo isso, mas ele está fazendo. Então, perceba, note, fique atento e entenda que está tudo bem. Ele está nos reposicionando. E aí, ela foi chegar perto, numa transição do sonho, ela chegou perto das pessoas e ouviu o que elas estavam orando. Então, a primeira coisa que ela ouviu foi: eu não desistirei, não me calarei. Ela então passou: eu não desistirei, ouviu o outro. Eu não me calarei, o outro. Eu não desistirei, eu não me calarei, o outro. Eu não desistirei, eu não me calarei. E um terceiro que dizia assim: eu não descansarei até que se manifeste. Eu não desistirei, eu não me calarei, eu não desistirei até que se manifeste. Eu não desistirei, eu não me calarei, eu não desistirei até que se manifeste. Eu não desistirei, eu não me calarei, eu não descansarei até que se manifeste. Eu não desistirei, eu não me calarei, eu não desistirei até que se manifeste. Repete comigo. Eu não desistirei, eu não me calarei, eu não descansarei até que se manifeste. O que o anjo explicou para ela em relação a isso? A palavra que Deus te deu, o decreto que Deus te deu, o sonho que Deus te deu, aquilo que você está batalhando em intercessão, seja por você, pela sua família, pelo seu trabalho, por alguém que você está intercedendo a favor do reino, pelo reino e pela nação Brasil. Não desista, insista, persista, Deus vai fazer. E então ela está dizendo: intercessores, recebe um novo fôlego nesse reposicionamento e mãos à obra. Não desista, insista, persista. Diga assim comigo: eu não desistirei, eu insistirei, eu persistirei, eu perseverarei, eu avançarei, eu romperei até vencer. Em nome de Jesus, o reino de Deus vai se manifestar na minha casa, na minha vida, na minha família, nas vidas onde eu trabalho e na minha nação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Sim e amém. E então, no próximo momento, ela ouviu uma intensificação disso. Eu não desistirei, eu não me calarei, eu não descansarei até que se manifeste. E as declarações continuaram, das palavras, dos decretos, do que o Senhor estava pedindo para interceder, do arrependimento, do choro, tudo estava intensificando e acelerando. E o Senhor estava dizendo: há uma grande e maior intensidade que está chegando. Porque quanto mais você declara e decreta aquela palavra, mais a sua fé vai crescer. E o anjo falou assim: está intensificando, porque agora eles estão crendo naquilo que estão declarando. Eles estão crendo naquilo pelo qual estão intercedendo, eles estão crendo na intercessão, estão crendo na adoração, estão crendo na oração, estão crendo naquilo que Deus disse. E então a fé traz uma intensificação e uma aceleração à intercessão. E a quarta coisa que ela viu
Deixa eu abrir o texto para vocês. Abre aí 1 João 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. A quarta coisa que ela viu foi que quando eles se levantarem da próxima vez, porque ela os viu se levantando e mudando de posição. E aí ela viu o que eles estavam orando, e aí ela viu decretos, e ela viu a intensificação desses decretos, e ela viu a perseverança. Ela viu quando eles se levantarem, a vitória se levantará para encontrar-se com ele, ou seja, com eles. Ou seja, eles estão na intercessão. Em algum momento, quando terminar o tempo e o tempo chegar da vitória, nós nos levantaremos para nos encontrarmos com a vitória que vem ao nosso encontro. Porque chegou o tempo e a intercessão se completou e ela será bem-sucedida. Amém? Nós não oramos, quando Deus nos manda, não há uma oração em vão. Às vezes há uma oração que é sinérgica, ela tem uma sinergia com as eras e os santos no passado, porque elas são orações para a vinda de Cristo, são orações para reposicionamento de nações inteiras para que se tornem nações ovelha, são orações e intercessões para avivamentos que acontecerão muito no futuro. Então a gente hoje está em parceria sinérgica com essa intercessão que vem vindo de era em era. Mas haverá um momento em que ela chegará no tempo do cumprimento. E então nós nos levantaremos e a vitória virá ao nosso encontro. Amém? Em nome de Jesus. Diga, eu me levantarei no tempo que o Senhor determinar e eu darei de encontro com a vitória. Amém? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos de acordo com a vontade dele, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Intercessor. Se você está intercedendo algo que Deus mandou você interceder, creia que se é a vontade dele mesmo, isso vai se cumprir. Então não desista, persevere. Deus tem modo, tem tempo, tem lugar, tem espaço. É tempo, espaço. Deus tem um momento no nosso cronos para que o seu Kairos venha. Não desista, porque até o tempo Kairos se manifestar, você precisa estar de joelhos, de pé, prostrado, caminhando, dentro, fora, onde quer que seja, persistindo, insistindo, perseverando, até que a vitória te alcance. Amém? Não desista, não desista, não desista, não esmoreça. Não esmoreça, recebe um novo fôlego do Senhor, recebe um renovo, recebe um refrigério para você seguir adiante, continuar. Amém? De vitória em vitória, em vitória, em vitória. E nós precisamos ir de fé em fé, em fé, em fé, em fé, para alcançarmos essa vitória, 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 vitória. Nós estamos por viver na realidade daquilo que temos orado. Estamos por viver na realidade daquilo pelo qual temos orado. Se manifestará. O que nós temos orado se manifestará. E nós vamos viver a realidade da manifestação, daquela intercessão que o Senhor nos pediu. Amém? Não desista, insista, persevere. Ontem, pela manhã, nós traduzimos a Charity Cook lá na conferência entre Íris Global e Global Awakening. A pregação está lá no YouTube. Anota aí, o YouTube da IEQ, é uma sigla, letra I, letra E, letra Q. Itaim Paulista, é uma igreja quadrangular. No YouTube deles, do dia 29/6/2024, na parte da manhã, a que vos fala estava traduzindo. Deixa eu falar, a tradutora estava boa. Ela pregou uma mensagem muito fácil de traduzir, essa é a verdade, porque é algo que já nós estamos ministrando.
E ela trouxe de uma forma muito, muito esclarecedora, e eu acho que vale a pena todos nós assistirmos. Então, anotou? IEQ, Itaim Paulista, irmãos incríveis, uma igreja, gente, que tem até curso de finanças para adolescentes, em que eles abrem uma empresa, vendem ações. Eu fiquei assim, eu preciso fazer esse curso. Aos 50, eu preciso fazer o curso dos adolescentes de finanças do reino, né? Uma igreja incrível, vale a pena visitar você que está na região. Ou você que está a fim de viajar 2 horas para chegar lá, vai também que vale a pena. Então, o título da mensagem da Charity foi Kingdom Greatness, a grandeza do reino, ou grandeza no reino, ok? E qual foi a pergunta que os discípulos fizeram? Uma das perguntas que os discípulos fizeram para Jesus é: quem é maior no reino dos céus? Da onde veio essa pergunta? Eu não vou trazer a mensagem toda dela, porque você vai voltar lá e você vai assistir, vou trazer só um resuminho, que vale a pena assistir. Os discípulos, eles foram enviados, né? Os 12 foram enviados, os 70 foram enviados, e aí teve um momento em que Jesus, ele pega 3 dos discípulos e sobe um monte, e deixa os outros 9 na base daquele monte. Os 3 que subiram com ele foram Tiago, João e Pedro, e eles viram Jesus sendo transfigurado, conversando com Elias e com Moisés. Foi uma coisa incrível, espetacular, majestosa, grandiosa. Uau! Eles descem do monte sem poder falar o que aconteceu lá, porque Jesus falou: vocês não podem contar para ninguém, não é tempo ainda. E aí eles descem e se deparam com uma reclamação de pais que vieram conversar com Jesus e falar: os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios do meu filho. Jesus vira para eles: oh, geração incrédula, né? Vocês de pequena fé e tudo mais. E aí gera um desconforto no meio dos discípulos, é o que está acontecendo no The Chosen aqui na 4ª temporada. Bom, está acontecendo desde o início, né? Um com ciúme do outro, um com raiva do outro, um menosprezando o outro, né? Tá essa briga que é bem comum entre os irmãos, infelizmente, né? Porque todo mundo tem um pouquinho de carne, quer ser um pouquinho melhor que o outro, quer ser a última batatinha do saco, e só a graça de Deus em nossas vidas. Então, eles começam, os 9 ficam indignados, porque os 3 tiveram uma experiência, e os 3 falam: foi incrível, mas a gente não pode contar nada para vocês. Aquele orgulhozinho, né, também, aquele pitacozinho que a gente dá, né, naquele jeitinho de falar, que só a graça. E eles, num fracasso, foram repreendidos por Jesus, os 9, e aí começa aquela competição básica, e eles têm aquela pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Porque eles estão esperando um reino onde Jesus vai ser o governador, o presidente, o ditador, o chefe, líder do mundo inteiro. Eles estão achando talvez que seja só Israel, mas é do mundo inteiro. E eles sabem que existe uma estrutura governamental, e ele os escolheu para reinar com ele. Então eles estão pensando: qual vai ser a minha posição de governo? Não era suficiente para eles estarem entre os 12 príncipes, vamos dizer, porque lembra, eram 12 tribos que governavam Israel. Não era suficiente. Então eles queriam saber quem seria o maior. E Jesus vira para eles em Marcos 9:35 e fala assim que o primeiro vai ser o último. Aquele que quer ser o primeiro precisa ser o que serve a todos. E em Lucas 9:48, aquele que é o menor é que vai ser o maior. Então, se você for o menor e se sentir o menor, e sei lá, talvez você seja de fato o maior. E ela trouxe uma sentença muito interessante. Ela falou assim: o orgulho é estreito. O orgulho é uma coisa meio estreita. Se eu fosse humilde, me orgulharia disso. Se eu fosse humilde, me orgulharia disso. Então, é uma linha muito tênue dentro de nós, porque a gente quer buscar ser humilde, mas quando a gente acaba dizendo e sabendo que é humilde, a gente acaba se orgulhando disso. Então a gente olha para o outro e fala: ó, aquele lá querendo se aparecer, eu tô aqui escondidinho, ninguém me vê, eu tô atrás das malhadas, então eu sou mais humilde. Pronto, já me orgulhei, já era.
Então a gente precisa pedir para Deus examinar o nosso coração, porque de fato e de verdade, todos nós temos uma gotinha, uma lasquinha, um grãozinho de orgulho e soberba dentro de nós. Faz 3 anos que o Senhor está nessa caminhada conosco. A maior evidência de que nós temos esse probleminha é quando a gente olha para o outro e julga, olha para o outro e critica, e usa nós mesmos como crivo como padrão para essa crítica. Aí você sabe que você já está com orgulho. Então, veja como você está falando dos outros, o que está falando dos outros, como está julgando e criticando. Aí pede perdão ao Senhor, volta para o espelho e fala: é Deus. Uma psicóloga uma vez me disse que aquilo que nos incomoda nos outros provavelmente é o nosso maior problema, que a gente não está enxergando em nós, mas que Deus está espelhando no outro. Fica a dica. Olha no espelho e fala: Senhor, eu estou com essa raizinha aí de orgulho, porque eu estou me achando melhor do que aquele lá, porque ele está fazendo isso que eu acho que eu não faço, e talvez eu não faça mais mesmo, mas a forma de eu avaliar e falar e pensar já denunciou que eu tenho um grãozinho de orgulho. Me perdoa. Porque eu não sou melhor do que ninguém, não posso atacar pedra em ninguém. Somos irmãos amados. Sabemos que somos fracos. Precisamos ter a compaixão de Jesus, que não lançou fora nenhum dos 12. Ele não lançou fora nem Judas. Ele morreu por Judas. Judas esteve com eles até o fim. Judas se auto-excluiu. Senhor, mostra-nos aonde está o nosso orgulho, em nome de Jesus. Nosso anseio por grandeza deve ser de sermos iguais a Jesus, que deu a sua vida. Então, se você puder dar a sua vida por aquele que você não gosta, aquele que você critica, aquele que você acha que não é humilde, aquele que você acha que é ruim, então talvez você esteja sendo maior. Se você puder dar a vida por ele, porque ama, com os defeitos, não é apesar dos defeitos, é com os defeitos. Que Jesus nos amava com os nossos defeitos e veio nos trazer a solução para que nós pudéssemos ser forjados, sendo transformados cada vez mais à sua imagem e semelhança. Queremos ser como Jesus. Jesus se humilhou a si mesmo, descendo da glória, se tornando homem, 100% homem. 100% Deus dentro de um corpo, 100% homem, o 100% Deus não podia se manifestar na plenitude, senão ele matava o homem, por causa da carnalidade do pecado da carne do homem. Mas Deus não alimentou essa carne de maneira alguma, de forma alguma, tanto que foi o cordeiro perfeito para o sacrifício, sem mácula, sem pecado, com todo o potencial para pecar, porque era 100% homem, sentindo todos os sentimentos, todos os pensamentos, toda a humanidade de sentir dor na carne, de sentir dor num corte, de sangrar, que Deus não tinha, ele criou o homem, ele entrou dentro e se vestiu da humanidade do homem, para que nós pudéssemos ser despidos da carnalidade do pecado e revestidos da divindade de Cristo. Ele se esvaziou. Nós também precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, da nossa podridão, do nosso orgulho, da nossa soberba, de querermos ser grandes, dos nossos sonhos e vontades, para abraçarmos o que Ele tem para nós, que é perfeito. O que nós pensamos que temos que é bom, deixa Ele trazer o que é melhor. Deixa para trás o que você pensa que é bom. Deixa Ele te mostrar o que Ele pensa ser bom. Jesus se humilhou, nós nos humilharemos, nos sacrificaremos, nos entregaremos a Ele como um sacrifício vivo e agradável. Isso é altar. Você vai se render, se entregar. Vamos fazer isso? Senhor, nós nos rendemos, nos entregamos, nos colocamos no teu altar. Deus, já vai tacar fogo, né? Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queima em nós tudo que precisa ser queimado, toda palha, todo feno, toda madeira,
todo joio, tudo que é corruptível em nós colocamos no altar. E tudo que não é corruptível também, Deus forja até esse ouro ser totalmente purificado de toda a sujeira, para que nós possamos ter ouro puro para te entregar, diamantes, rubis, pérolas, e tudo que o Senhor fizer em nós, nós te renderemos glórias, lançando aos teus pés todo louvor, honra, poder, majestade. Toda coroa que o Senhor nos entregar, nós te devolveremos em nome de Jesus. Amém, amados? Que todos os dias nessa semana nós possamos ir para o altar como sacrifícios agradáveis ao Senhor, nos arrependendo e perdoando e aprendendo a olhar para os nossos irmãos com o olhar de Deus. Ele nos chama como daquilo que nós ainda não somos. Ele chamou Pedro de pedra, rocha. Ele era Simão e virou Pedro, Petros. Aquilo que ele não era, mas aquilo que ele se tornaria. Deixa Deus te dar um novo nome e te chamar daquilo que você não é ainda, mas que você será. Amém? No culto de hoje, no louvor, nós cantamos que teríamos desistido, mas nós cremos na terra prometida que o Senhor nos daria. Entra junto com a palavra do Shabat. Nós cremos, vamos insistir, vamos persistir, vamos perseverar na palavra que o Senhor nos deu. Amém? Nós teríamos desistido, mas nós não desistiremos, porque nós cremos na palavra de Deus, na promessa de Deus, na profecia que o Senhor nos deu. Nós continuamos no happy hour das 5 horas da tarde, ou da viração do dia todos os dias, por 21 dias. Você pode entrar no site deles e pegar a lista dos versículos ou textos sugeridos, mas você não precisa, você pode, na viração do dia, ter o seu momento com o Senhor e alegrar-se. E lembre-se do que nós cantamos e vivemos hoje no louvor. Nós podemos estar em depressão, porque o mundo, o ambiente, a atmosfera ao nosso redor é de trevas. Nós podemos estar atravessando um deserto, mas nós precisamos conscientemente, pela fé, sair dessa atmosfera da depressão e entrar na atmosfera da alegria de Deus. Ou seja, se você estiver sendo muito abalado pela atmosfera ao seu redor, fala, perdão, Deus, para tudo. Jesus, eu entro em ti de novo. Eu entro em ti, Jesus. Faz a ceia, come do corpo, bebe do sangue, pega um salmo de Davi, declara um salmo onde ele está naquele momento ruim, ele começa chorando e contando para Deus a sua angústia, e aí ele termina louvando e agradecendo a Deus, porque no processo de estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, conversando com Ele sobre aquele problema, ele acaba na presença, na glória, e aí, de repente, em vez de absorver a atmosfera de depressão e de tristeza e de trevas na qual ele se encontra, no meio daquela tempestade ou no meio daquele deserto, ele acaba entrando na atmosfera de glória e, de repente, ele recebe, ele consegue romper e o Espírito Santo que está nele, com o fruto do Espírito, que é a alegria, transborda. E ele recebe aquela paz que excede todo entendimento. Isso é para nós, amado, isso é para você que está passando por um momento muito difícil, por um momento de deserto. Aliás, a Liane, ela falou que essa semana ela estava conversando com Deus e Deus virou para ela e falou assim: você está num cerco, né? Tipo uma cidade sitiada, uma cidade cercada. Então Deus só falou: você está numa cidade, você está sitiada, né? E ele falou: né? Ela falou assim: né, Deus? Puxa, eu estou achando aqui que eu vou comer muita areia essa semana, eu vou engolir muita areia nessa tempestade, nesse deserto. E Deus falou assim para ela: continua caminhando, eu estou contigo, continua caminhando. E ela pensou assim: é Deus, deixa eu ligar para uns irmãos. E indo num culto, indo num outro culto, tendo comunhão com os irmãos,
pegando na mão de um, pegando na mão do outro. Ela falou assim: sim, tenho uma alegria de estar com os meus irmãos, isso me alegra tanto, de ouvir a palavra, de adorar junto, que de repente a travessia não foi abortada, mas a travessia se tornou mais leve, porque uns levam os fardos dos outros. Os que estão melhorzinhos nessa semana vão levar os fardos daqueles que não estão tão bem, para que eles possam descansar. Quando eles estiverem descansados, talvez eles tenham de pegar os fardos daqueles que os ajudaram. E é assim a beleza do corpo de Cristo, essa unidade. Amarmos uns aos outros, não porque estamos bem, mas porque sabemos que quando estamos bem podemos ajudar e quando não estamos, temos quem pode nos ajudar. Corpo de Cristo não é perfeição, é entrelaçar, é aliança, é andar junto, é carregar fardo, é servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, tirar da lama o outro, lavar o outro. Quando você estiver caindo, pegar na mão do outro que vai te estabilizar de novo para você não cair. Gritar quando precisa de ajuda. Isso é corpo, amados, isso é unidade, isso é família. Nós temos uma família no corpo de Cristo. Achegue-se, tenha pessoas próximas em quem você pode, com quem você pode contar nesses momentos. Amém? Posso contar contigo? É, nós todos precisamos dessa rede de apoio. E junto com essa essa palavra do deserto, houve também uma palavra de locomotiva e que o coração alegre, ele não só aformoseia o rosto, né? Ele é também remédio para nosso corpo, para nossa alma. Então vamos deixar Deus alegrar o nosso coração. Você não tem motivo nenhum no mundo para se alegrar? Entra na presença de Deus. Olha para Ele. Você vai ter muitos motivos para se alegrar, porque Ele já te tirou do mundo. Nós ainda estamos aqui, mas Ele venceu o mundo. Amém? E a locomotiva, ela vai avançar e ela não vai parar. O inimigo vai colocar coisas, pedras no caminho, e nós vamos dizer, nós não arredamos pé, nós vamos avançar. E o inimigo é que vai fugir, suas pedras vão rolar. E a locomotiva do reino vai continuar avançando em nome de Jesus. Então, apoia em mim agora, porque quando eu precisar, eu vou apoiar em você. Não ande sozinho. E não deixe a peteca cair dessa alegria. Continue a brincadeira no corpo, no reino de Cristo. Todos nós precisamos de alguém. E os pródigos? Teve uma palavra de pródigos voltando, que um pródigo de muito tempo, alguém foi dar o testemunho, o pródigo voltou para casa. E o Chuck entrou no meio e ele falou, é o seguinte, gente, os pródigos vão voltar e nós vamos querer pregar para eles tudo que eles fizeram de errado. Queridos, pelo amor, eles já sabem tudo que eles fizeram de errado. Tem uma coisa que eles não precisam saber, é o que eles fizeram de errado. O que o pai fez quando o pródigo chegou em casa? Homem. Ele o recebeu de braços abertos, o abraçou do jeito que estava, pedido e tudo. O restabeleceu na família como filho e herdeiro de novo e o alimentou. Vamos alimentar, mostrar qual é a herança e ao longo do caminho você vai libertando, vai curando, ele vai trazendo tudo que precisa. Se é um ministro de libertação e cura interior, deixa o cara chegar, não afoga ele de novo nas memórias da lama do passado. Recebe, acolhe, bota ele de olho em Cristo, de olho na herança, de olho no futuro, e enquanto vocês vão chegando lá, você vai fazendo a libertação e você vai fazendo, é passo a passo, é dia a dia, é um processo de efetuar a salvação e de entrar no tempo da santificação, passo a passo. Lembra, saiu do Egito, chegou murmurando no Monte Sinai. Continuou murmurando por 40 anos, mas foi o processo de santificação até entrar na terra. Então, dê tempo ao tempo, deixa Deus fazer no tempo dele. Nós sabemos que tudo será muito mais rápido nesses últimos dias. Não vai ter mais um ano de escola, depois o próximo ano, segundo grau, terceiro grau de escola do reino. Vai ser tudo acelerado e mais intenso, mas tem processo. Ainda tem um passo a passo, ainda tem um protocolo que Deus vai fazer do jeito dele em cada vida. Não vai ser do nosso jeito, vai ser do dele.
Então, por isso que a gente precisa estar super disposto a ser adaptável, esticado, flexível nas mãos do Senhor, porque nós temos uma gama imensa que nós adquirimos de conhecimento nesses últimos 30, 40 anos. Nós somos extremamente empoderados, nós temos tanto recurso no reino de Deus, no corpo de Cristo aqui no Brasil, misericórdia, uma maravilha. Não queira aplicar todos, deixa tudo na prateleira, deixa tudo lá na sua biblioteca. O que o Espírito Santo mandar, você pega. Olha, pega o começo desse, mistura com o fim desse, vai durar 2 dias. Pá, fez, acabou. Ele é que manda, ele é que conhece, ele é que sabe tudo a nosso respeito. E ele é o maior interessado em transformar esse grande exército de pródigos em trabalhadores da seara para os últimos dias. Lembra que a gente tem profetizado? Eu não. Não lembro nem quem trouxe a profecia já há anos atrás, que a gente tem lembrado dela sempre. A primeira onda de avivamento, a primeira onda de colheita é de pródigos. Eles vão fazer parte dos trabalhadores da seara dos últimos dias. Então, nós vamos ter extra graça, nós vamos ter favor extra, nós vamos ter compaixão extra, nós vamos ter honra extra. E os últimos serão os primeiros, e aqueles que chegam agora vão ganhar tanto quanto nós. E Deus está trabalhando em nós, crentes mais velhos, né? Crente velho, que não é para você se achar o melhor porque o outro acabou de chegar. Não, nós somos os fundamentos para que eles sejam edificados, lançados e enviados. E se eles que chegam por último vão ganhar a mesma recompensa, é porque no reino tudo é diferente. E nós precisamos entrar nessa mentalidade do reino para não nos ofendermos com Deus. Quando o pródigo chegar, depois de ter feito tudo o que ele fez, e tiver mais dons que nós. E o nosso papel é forjá-los com os dons que nós não temos, mas eles ganharam, para que eles corram com a missão e o destino que Deus vai dar para eles. A nossa missão é a nossa missão. Não tem essa competição no reino, nós estamos cooperando com o Pai. Vamos deixar Ele fazer essa obra nos nossos corações, Senhor? Ajuda-nos a amar aqueles que vão correr mais rápido do que nós corremos, vão subir mais alto do que nós jamais subimos. Ajuda-nos a não ficarmos melindrados, a não ficarmos mimimi. Ajuda-nos a não ficarmos com inveja ou com ciúmes dos nossos irmãos que vão muito mais longe do que a gente, mesmo nós estando aqui dia após dia, ano após ano, lutando, jejuando, orando. Senhor, dá-nos um coração como o de Jesus, que ama, ama, ama vidas e quer lançar todas para o alto, todas para cima, todas avante, todas na edificação, todas na plenitude do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém! Agora deixa Deus te mostrar na sua semana onde Ele está tratando isso que você acabou de dizer. Amém. Amém? A palavra do Robert foi em relação a nós entrarmos na prosperidade que Deus tem para nós. Nós estamos vencendo a guerra pela provisão. Ele vai estar ministrando várias semanas sobre isso durante a semana. Então, hoje ele trouxe um super overview, ele trouxe um resumão de tudo que ele vai falar. Esse resumão está ótimo. Então, ele lembrou de quando nós usávamos as 4 leis espirituais. E a primeira delas era: olha, Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem uma visão, um destino para você. E Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, certo? A gente começava com esse versículo. De fato, nós precisamos lembrar: Deus nos ama muito e Ele tem um plano para nós. Sim e amém. Você sabe qual é o plano de Deus para você? Você sabe para que você foi criado? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Você precisa saber para você realizar, funcionar dentro desse chamado plenamente. Você é mestre, você é apóstolo, você é profeta, você é evangelista, você é pastor. Quais são os dons que ele te deu? Quais são as armas? Quais são os utensílios? Quais são as ferramentas? Você já aprendeu a usar todas elas? E você já está trabalhando nelas? Já está funcionando? Já está ministrando nelas? Dá para melhorar? Tem coisas a mais que ele quer mudar, o que ele quer trocar, o que ele quer avançar, o que ele quer forjar para a próxima estação? Pergunte para o Senhor, isso é muito importante.
Senhor tem planos para nós, não é verdade? Planos para o bem, não para o mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Que planos são esses? Eu preciso conhecer esses planos. Então, isso só o Espírito Santo pode te dizer. Você é uma pessoa dentro de um corpo. Cada celulinha tem que estar no órgão certo, no lugar certo do corpo de Cristo para o corpo andar. Se você é uma celulinha do joelho, tu está no cotovelo, tu está no lugar errado. Por isso que você está falando, puxa, mas parece que eu encaixo aqui, mas não encaixo aqui, porque o cotovelo ele faz extensão e o joelho faz flexão, gente. Né? Não tem como, não é, ó, não é a mesma coisa, um é para cima e o outro é para baixo. Mas parece, né? Que pode ser que consegue, mas o joelho não vai fazer esse movimento. Então, volta para o lugar onde você tem que estar, que é o joelho, sai do cotovelo, que você gostou, né? Que ele faz os dois movimentos. Não, não, não. Você está atrapalhando, meu querido. Vai virar um câncer nesse lugar, vai virar um nódulo, vai virar um negócio ruim. Pare de querer ser o que o outro é. Busque ser o que você é, o que você foi criado para ser, para você não atrapalhar o processo e não se ofender lá na frente quando Deus te exortar e te corrigir. E não se ofenda se ele fizer isso, porque ele vai fazer isso porque ele te ama e porque ele precisa cuidar do corpo. E se você está no lugar errado, atrapalhando, ele vai te reorganizar. Deixa ele fazer. Não se ofenda. Agora, Satanás, ele vai se opor à visão e ao plano que Deus tem para cada um de nós, porque ele está se opondo ao plano do corpo, ao plano de Cristo, ao plano do reino. E ele vai semear incredulidade. Nós vamos avançar crendo no que Deus falou e o inimigo vai semear a incredulidade. E ele vai colocar os pensamentozinhos na nossa mente. E ele vai falar assim, e você vai começar a falar os pensamentos que ele colocar na sua mente. Por exemplo, ele vai falar: não tem suficiente, não tem suficiente, não tem suficiente. Em algum momento você está dando ouvidos, você não percebeu que esse pensamento não é do reino, e aí você vai falar: gente, a gente não tem suficiente. E alguém que tem o pensamento do reino devia virar para você e falar: mas Deus falou que a gente ia fazer, então a gente tem suficiente sim. De onde está vindo esse pensamento? Com amor, cabra, nós alinhamos e realinhamos vidas com amor. Você quer ser realinhado por alguém com amor? Então faça com ele também com amor, porque aquilo que você planta, você colhe. Então, se você chega no tabefe com todo mundo, tu vai receber no tabefe também. A não ser que Deus te mandou em algum momento ir lá virar as mesas do templo. Não é sempre assim, né? Isso é a exceção, não é a regra. Jesus, ele moldou os seus discípulos, de vez em quando, um tapa aqui, um tapa ali, né? Pedro, isso foi o diabo que pôs aí na sua cabeça. Isso não fui eu, né? Então, é necessário que nós nos realinhemos, sejamos realinhados e entendamos e percebamos da onde estão vindo esses pensamentos negativos, que nós mesmos começamos a declarar. Porque isso vai semear uma incredulidade em você e pode espalhar para os outros. E não é isso que a gente quer, nós queremos espalhar fé, crença, um ambiente onde há multiplicação, há um crescer da fé para que os milagres, sinais e maravilhas aconteçam. E a gente está para chegar e entrar nesse tempo. Então, mãos à obra, mudar a nossa maneira de pensar. Vamos contra a incredulidade que Satanás vai plantar em nossas mentes para matar o destino. O objetivo é que a gente não entre no destino, na plenitude do que Deus tem para nós. Ele contou a história de novo de Davi e Ziklag. Eu não sei se vocês repararam quantas vezes nós trouxemos aqui essa história de Davi e Ziklag. Eu acho que está na hora da gente ler, reler, ler e reler. Deus está falando alguma coisa através de muitos líderes diferentes. Ontem, de novo, no culto, não foi a Heidi, foi algum outro ministro falou de Davi e Ziklag também. Eu acho que foi até a Charity, não foi? Não sei. Já misturei todas as palavras na minha mente. E para mim eu traduzi todas, porque tudo que eu escuto eu estou constantemente traduzindo na minha cabeça. Então eu já não sei mais qual que foi a que eu traduzi no microfone ou a que eu traduzi na minha cabeça. E o Robert trouxe o Salmo 23. Salmo 23, Davi declarando e confessando, aumentando a sua fé. Ele estava num momento em que ele pode ter se sentido abandonado, e aí ele, que é pastor, ele entende, ele falou: Senhor, o Senhor é meu pastor. Então,
Eu, como pastor, eu levo as minhas ovelhas onde tem água, eu levo as minhas ovelhas onde tem comida, onde tem pastagem, e eu não deixo nada faltar para as minhas ovelhas, tanto quanto eu tenho, né, autoridade e possibilidade, eu faço tudo que eu posso, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou homem, o Senhor é Deus, e o Senhor é o meu pastor, é impossível alguma coisa me faltar. Absolutamente impossível, porque o Senhor é o Criador do universo. Eu fico pensando, né, quando a gente pensa em falta, e isso eu estou falando comigo mesma, para eu me lembrar dessas coisas, porque eu não sou uma pessoa de super fé nas finanças e na multiplicação. Então é uma coisa que o Senhor está trabalhando em mim. E me chama a atenção quando eu assisto. O The Chosen me ajuda muito com algumas coisas, né? Quando eu vi a cena daqueles pães e peixes sendo multiplicados a partir daqueles 5 pães e 2 peixinhos, o almoço do menino, né? Eu penso, puxa, como assim eu não tenho recurso? Jesus multiplicou, a multidão comeu. Uai, eu tô aqui, tô servindo a Deus, tô caminhando onde Ele quer que eu caminhe. A minha conta bancária é dele. Se ele quiser, ele deposita. Se ele não quiser, ele não deposita. Se ele quiser, ele multiplica. Se ele não quiser, ele não multiplica. E eu vou sempre ter o suficiente de alguma maneira, porque ele é meu pastor e nada me faltará. E Davi está declarando: no meio desse deserto, no meio de fugir de Saul, no meio das dificuldades da perseguição e tudo mais, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não me faltará alegria, não me faltará o pão, não me faltará água. Ainda que eu morra, viverei. Nada me faltará. É uma coisa de outra dimensão de mentalidade de reino. A gente precisa conseguir alcançar esse lugar no nosso dia a dia. Amém? E aí a gente ouve a Heidi Baker contando as histórias de hoje, então a gente fica assim, Jesus, coisa linda, o senhor está fazendo lá, dá para fazer aqui também? Mas eu preciso querer, eu preciso crer, eu preciso me posicionar, né? Que ele vai fazer. Se nós já estivermos posicionados, vai ser um pouco mais fácil o processo. Se não estivermos nem com a mentalidade ali, muitos se ofenderão com tudo que Deus vai fazer. Ele vai usar pessoas que a gente acha indignas. Esses pródigos que acabaram de chegar por último, que vão receber os mesmos talentos, né? O mesmo salário que nós que estamos aqui forever and ever and ever. A gente precisa tratar isso nos nossos corações. Isso vai ser importante, porque isso vai ofender a muitos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não vai deixar de cuidar de mim. Deus vai nos dar o material também, vai dar o recurso, o dinheiro que nós precisamos para realizar as obras que Ele tem para realizarmos no reino, para avançarmos com a Sua palavra. E existem 3 pontinhos que Ele deixou para nós, já estamos terminando. Aí ele conclui com: certamente Sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, a conclusão, o resultado de eu confiar que Deus é o meu pastor e nada me faltará, é que eu posso afirmar que certamente, com certeza, é absolutamente isso mesmo que vai acontecer. Eu vou habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque a sua bondade e a sua misericórdia me seguem. Ele me segue. Sua bondade me seguirá, Senhor. A sua bondade me segue. Porque Ele é perfeito amor e perfeita justiça. E Ele habita aqui. E eu habito nele. Então não tem como a bondade e a misericórdia de Deus não tem como ela não seguir o vaso que tem a presença e a glória do Senhor e que está vestido e revestido de Cristo. Porque a bondade e a misericórdia seguem a Ele. E então, se Ele está em nós e nós nele, a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão também. Amém? Mas a pergunta é: estou vestido e revestido de Cristo? Estou nele, no tabernáculo vivo que é Jesus? Estou cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo habita aqui? Eu estou nele e ele em mim? Quando ele se move, eu me movo. Quando ele não se move, eu não me movo. Quando ele vai para trás, eu vou para trás. Quando ele avança, eu avanço. Quando ele dança, eu danço. Ou estou fazendo minha vontade, meus planos, minhas obras, e ele está ali só olhando. Daqui a pouquinho ele está batendo. Oi, posso entrar? Está do lado de fora. Então não deixe de Jesus do lado de fora. Você está dentro dele e ele dentro de ti. E se ele não falar, tu não fala.
Amém? E se ele correr, tu corre. É assim que funciona. 3 pontinhos ele deixou para nós entrarmos nessa realidade do Senhor ser o meu pastor e nada me faltará, e ter certeza de que a bondade e a misericórdia me seguirão, que não é uma coisa automática, não vem assim, pá, caiu do céu. Não. Davi treinou isso, ele viveu isso, ele teve um dia a dia com o Senhor para descobrir, ter essa revelação. Então, não é automático, há uma batalha, e como é que nós vamos vencer a batalha pela provisão de nada nos faltará no Senhor? 3 pontinhos. Primeiro, nós precisamos compreender a visão que Deus tem para a nossa vida. Isso vai aumentar a nossa fé. Segundo, nós temos de meditar na palavra do Senhor. Salmo 1, versículos 2 e 3. Um dos meus salmos favoritos. Lá dos últimos, lá de trás, quando eu gostava de decorar bastante coisa da Bíblia, esse foi um dos meus salmos favoritos. E diz assim, no versículo 2, vamos no versículo 1, que é lindo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Yahvé, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. E o terceiro exemplo que ele trouxe, o terceiro ponto foi: honre o profético. Segundo Crônicas 20:20. A última parte do versículo diz assim: crede em Yahvé, nosso Deus, vosso Deus, e estareis seguro. Crede em Yahvé, nosso Deus, e estaremos seguros. Crede nos seus profetas e prosperaremos. Creiamos em seus profetas, deixa eu ajustar o verbo aqui, né? Creiamos em Yahvé, nosso Deus, e estaremos seguros. Creiamos nos seus profetas e prosperaremos. Deus às vezes traz uma palavra profética além das escrituras. E às vezes ele traz nas escrituras mesmo, e a gente já tem dificuldade de crer. Creia, anote, ore, insista, persevere até ela se cumprir, até ela se manifestar. E quando Deus trouxer um profeta para profetizar na sua vida, creia também. O Robert conta quando o Keith chamou ele lá na frente, profetizou sobre ele, que ele escreveria uma ficção, um livro de ficção científica. Ele voltou e sentou. Meu Deus, eu acho que todo profeta erra alguma coisa, né? Eu acho que esse foi o erro. Aí o Senhor deu a palavra de novo para o Keith, e o Keith chamou ele de novo, porque sabia que ele estava duvidando, Deus sabia que ele estava duvidando, né? E ele trouxe a mesma palavra com um pouco mais de detalhes. Aí ele falou: tá, então eu acho que eu vou ter que aprender como funciona esse negócio de escrever uma ficção científica. Às vezes Deus nos dá uma palavra, eu me lembro da Sandy Jacobs, ela trouxe algumas palavras no Rio de Janeiro uns 20 anos atrás. Ela já tinha estado naquela igreja, acho que no ano anterior, e ela voltou no ano seguinte e ela perguntou: quem é que recebeu uma palavra minha ano passado que não se cumpriu? Aí um ou dois levantaram a mão. Aí ela falou: vem cá. Eu tremeria na base nessa hora, né? Ela falou assim: você fez o que Deus mandou você fazer para que essa palavra se cumprisse? Porque ele profetizou e você tem a sua parte, não tem a sua parte? Você não perguntou para ele como é que isso ia acontecer? A pessoa ficou assim. Aí ela deu um exemplo muito legal. Ela falou assim: Deus falou para você que você vai escrever um livro. Estou usando porque é o mesmo exemplo que ele usou aqui, né? Deus falou para você que você vai escrever um livro. E você sabe como escreve livro? Você já fez um curso de escrever, né? Você já fez um curso para saber como se publica? Você já pesquisou tudo o que você precisa para você publicar um livro, para você escrever, com quem você precisa falar, quanto custa, qual é o processo? Porque se Deus te deu uma palavra que você vai escrever um livro, pô, você não vai estar dormindo e de repente o livro vai aparecer na sua cabeceira, né? Você tem que sentar o tise na cadeira e tem que escrever. Então, tem coisas que o Senhor fala para nós e profetiza sobre nós que nós descartamos porque para nós é uma impossibilidade, mas se Ele falou,
Senta com o Espírito Santo e fala, ok, Espírito Santo, o senhor falou que eu vou escrever um livro. Como raios eu faço isso? Me dá preciso fazer um curso, com quem que eu falo? Manda as pessoas certas, né? Pelo menos, no mínimo, cabra, crê na palavra do Senhor e intercede a respeito. Pra você virar ovelha e cumprir o propósito, né? Em nome de Jesus. Então, honre os profetas que o Senhor enviou, mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido, interceda, regue aquela palavra, e aí, antes de você jogar ela fora e falar que não foi de Deus, olhe a respeito, ok? Dê uma chance para ela, em nome de Jesus. Mas eu quero voltar nesse segundo ponto em que ele falou de meditar na palavra de Deus. Quero te contar como é importante isso, porque ele trouxe um exemplo de um professor que ele teve no seminário, que era o melhor professor de todos os professores no seminário. Ele escolheu fazer todos os cursos que aquele professor dava, de tão bom que ele era. E aí o professor tem uma história, né? O professor, ele, aos 6, 5, 7 anos de idade, ele foi diagnosticado com alguma coisa que era quase como um retardo mental, e os médicos queriam institucioná-lo porque ele nunca ia aprender nada na vida. Olha o grau. E esse cara, ele tinha uma escola, essa criança tinha um professor de escola dominical que falou assim para ele que um dia ministrou sobre meditar na palavra e prosperar, e o garoto aquilo, ele abraçou aquilo, e então o professor ensinou, olha, você vai ler e vai pensar naquilo, você vai ler, você começa a ler, sei lá, você está lendo os evangelhos, lê aquela história, medita, volta, lê de novo, medita, pensa a respeito, e ele se tornou não só um professor de seminário, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele fez pós-doutorado, ele estudou tudo que todo mundo falou que ele não ia estudar, não era nem para ele se formar na escola, né? Não era nem para ele sair da escola. Mas Deus transformou a mente dele por meio da palavra. E esse é o meu testemunho também. Eu não sou tão última batatinha no saco como o cara deve ser realmente tremendo, mas eu também tinha uma dificuldade enorme de aprender. Então, eu fazia várias aulas de apoio no colégio e eu realmente, as minhas notas eram sempre as últimas. E hoje eu posso ministrar a palavra, eu tenho cérebro, eu tenho memória, não tanto quanto eu gostaria de ter, mas eu tenho memória, eu consigo ler a palavra e entender coisas que muitas pessoas não conseguem entender. Mas por quê? Porque eu recebi a mesma orientação de uma tia minha. E ela falava assim: leia, leia, leia. E ela me deu a minha primeira Bíblia. E eu lia, e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E conforme eu lia, eu me lembro que as cadeias mentais do aprendizado, as cadeias de maldições hereditárias que me aprisionavam, elas eram quebradas. Né? Eu sentia, era muito impressionante isso. E então, é real, amados. Eu posso dizer para vocês que por experiência, que meditar na palavra, se você nunca leu nenhum outro livro na sua vida, você não curte ler livro dos outros, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. E ela vai abrir o seu entendimento, ela vai romper cadeias e fortalezas espirituais, mentais, emocionais, sentimentais e até físicas, porque ela é sobrenatural, ela é Jesus. Quando você come a palavra, você está comendo Jesus. Quando você memoriza a palavra, ou quando você tem a meditação e ela vem como revelação, Deus está escrevendo Jesus em você com o dedo do Espírito Santo, assim como ele fez lá no Sinai. O dedo de Deus escrevendo na pedra que é Jesus. E ele agora nos faz pedras vivas e escreve em nós a Cristo. Isso nos liberta de uma forma espantosa, sobrenatural e gloriosa. Então, medite, leia e medite na palavra de Deus. Amém? Os 3 pontos: entenda a visão, leia e medite na palavra e honre o profético. Caminhe, avance e vença. Persevere em nome de Jesus. Amém? Vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor. Obrigada, papai. Tu és o pão da vida. Tu és glorioso, majestoso. Nós queremos comer de ti. O Senhor foi partido e o véu foi partido. O Senhor foi ferido e moído, e as dimensões, o véu se rasgou e os portais se abriram. E nós voltamos a ter acesso ao nosso Pai. Voltamos para casa.
Os pródigos voltam ao lar e nós entramos no abraço do Pai. Nós queremos comer de Ti, Senhor Jesus, honrando aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós comemos do pão da vida. Comemos da carne que foi moída. O Brasil come deste pão e desta carne. Nós nos remembramos a Ti. Declaramos que somos participantes do Teu corpo. E a Tua palavra diz que nós somos participantes dos Teus sofrimentos. E ainda que nós não entendamos isso na plenitude, Senhor, revela a nós. Revela ao Brasil o que significa ser participante dos Teus sofrimentos. O que significa carregar a nossa própria cruz, Deus. Obrigada, papai. Obrigada, Jesus, por ter ido para a cruz, por ter descido da glória. Obrigada, Leão, por ter se tornado cordeiro. Obrigada porque na tua vitória nós também vencemos. Este é o teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Desceu por aquela árvore, remindo o nosso pecado de ter comido de uma árvore que não nos pertencia, que não nos era lícito comer. Mas o Senhor morre num outro madeiro. Seu sangue desce por essa árvore, chega no solo, percorre o globo de Jerusalém até o Brasil e me alcança aqui neste lugar. No teu sangue está a tua luz, a tua glória. No teu sangue está o teu DNA, que foi feito pela sua medula óssea. Nem sei se eu falei isso tecnicamente correto, mas vocês entenderam. A tua vida, a tua alma, nefesh, está no teu sangue. Nós queremos ser mais como o Senhor, então nós bebemos do teu sangue que foi derramado naquela cruz. Haja luz, haja luz. Uma explosão de glória dentro de nós. Uma explosão de reino dentro de nós. Sim, Jesus. Sim, Jesus. O Brasil bebe do sangue do Cordeiro. E o Brasil recebe essa redenção e restauração. O Brasil entra no seu destino, nação adoradora, nação missionária, nação evangelista, nação que adora profeticamente, adora no céu, na terra como é no céu, nação que adora o que está sendo adorado nos céus, para liberar na terra o que é liberado nos céus. Nação que anda libertando, que anda rompendo, que anda vencendo numa adoração santa. Nação santa. Nação que adora em santidade, que adora com intencionalidade, que adora com liberdade, que adora com humildade, que adora com grande extravagância e que adora profeticamente. Nação que está disposta a dar a vida. Levanta, Senhor, os teus adoradores no Brasil, que estejam dispostos a ir às nações para dar a vida. Por muitas e muitas e muitas vidas, que sejam sementes, sementes semeadas, que dão um fruto a 30, 60, 100 por um, a 1000 por um, em nome de Jesus. Pai, nós aproveitamos para orar por todos os missionários brasileiros que estão em outras terras, que foram enviados, os que foram abandonados, os que não foram abandonados. Senhor, nós pedimos uma cerca de fogo ao redor deles agora, em nome de Jesus. Serei calarabachô, nerebatalarabassuri, kidetalarabaxerinanarabás. Cobre-os com o teu manto de glória, Senhor, e esconde-os com o teu manto de humildade, Senhor, de santidade. Seja uma rocha debaixo deles. Tu és a rocha. Seja a rocha, Jesus, aonde eles estão firmemente ancorados, para que não sejam abalados. E se forem, dobrarão, mas não serão arrancados. Serão flexíveis e cheios de glória, e com o peso da glória se dobrarão. Em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio às perseguições, mas não serão arrancados,
não serão destruídos, em nome de Jesus. Senhor, cuida desses teus pequeninos que decidiram de fato abrir mão de tudo para alcançarem vidas de pessoas, muitas vezes, que os odeiam e querem matá-los. Senhor, nós oramos para que nenhum fio de suas cabeças caia, sem que o Senhor permita. Sabemos que muitos morrerão debaixo da tua permissão, que o Senhor tem um propósito que nós não entendemos, mas que nenhum dia lhes seja tirado dos que o Senhor planejou e destinou para cada um deles sobre essa terra, em nome de Jesus. E que eles continuem, Senhor, te dando glória. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Senhor, que eles possam se achegar a Ti e receber do Teu descanso, do Teu refrigério, do Teu renovo, para que eles continuem a obra. Aqueles, Senhor, que o Senhor está reposicionando e remanejando, tirando de um país, mandando para outro, trazendo para casa, levando. Senhor, faz a Tua vontade na vida destes Teus servos, destemidos, que fazem o que nenhum de nós está fazendo, que fazem coisas que são incríveis. Guarda-os, livra-os do mal, Senhor, e capacita-os a continuar correndo com a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça, onde o Senhor os enviou, em nome de Jesus. Amém. E amados, bebamos. E o Brasil bebe do sangue do Cordeiro. Lembrem-se, você é você, eu sou eu, Valnice é Valnice, Neuza Tioca é Neuza Tioca, Hudson Medeiros é Hudson Medeiros, Heidi Baker é Heidi Baker, Bill Johnson é Bill Johnson, Randy Clark é Randy Clark, Will Hart é Will Hart, a Charity Cook é a Charity Cook. Nós somos indivíduos, celulinhas únicas, que tem, é como se nós fôssemos, né, cada celulinha fosse uma digital, nós somos exclusivos. A Heidi pregou sobre isso, ela falou assim, ela pegou os sapatos de um cara que tinha um calçado que era 45. Ó Deus, ela deve calçar o quê? 36? Talvez menos, no máximo 37. No máximo, tem algumas menininhas baixinhas que tem um pezinho maiorzinho, né? Eu tenho 36, meu 36. Ela trocou o sapato com o cara de 45, o outro que trocou com o outro de 43, 41, e eles trocaram os sapatos. E aí elas falaram, olha, elas começaram a andar pelo palco, né? E ela trocou, ela deu o sapato dela para um, o outro sapato dela para o outro, e aí eles trocaram os sapatos deles e ela ficou com um de um e um do outro. E ela conseguiu entrar na lancha dos dois, né? E ela andava meio estranho, mas andava. E ela falou, para mim tá fácil, mas vamos embora, nós estamos juntos nessa, né? E eu quero usar a sua unção, quero usar a sua unção, vocês querem usar a minha unção, você quer usar a minha unção, então vamos, né? E eu tinha um lá, o do 45, ele estava assim, né? Andando na pontinha do pé, desequilibrando, apoiando no outro, porque ele não estava conseguindo andar. Qual é a mensagem? Não parar de querer a unção do outro. Por isso você precisa descobrir qual é o teu destino, qual é a visão que Deus tem para você entrar na unção que Deus tem para você plenamente, seja qual for. Pare de ficar desejando. Você consegue mais ou menos funcionar na unção do outro? Ela falou quantas vezes ela sai da conferência, o sapato dela desapareceu. E tem lá um par de botas desse tamanho esperando para, né? Que levaram o sapato dela porque queriam a unção dela. Quantos pedaços, quantos casacos ela já perdeu? E ela fala, queridos, quantas Bíblias? Roubaram a última Bíblia dela. Assim, queridos, não é legal isso. Não tá certo você roubar a minha Bíblia. Ela é minha. Não tá certo você levar os meus sapatos sem me pedir permissão. São meus sapatos. Eu posso impartir parte da minha unção, eu posso orar por você. Mas você não vai ser eu nunca. Para ver se a gente, né, entra no prumo. Procure saber o que Deus tem para você, qual é a visão dele para você, qual que é o destino dele para você. Amém? E corra com o que ele te deu, ande com os outros irmãos que têm outras unções, e juntos nós somos um corpo poderoso, juntos todos os dons estão se manifestando, todos os ofícios,
Tem dom de fé, dom de palavras de profecia, de conhecimento, de sabedoria, dom de curas, milagres, sinais, maravilhas, dons de línguas, interpretação de língua, tem de tudo. Tem profeta, apóstolo, mestre, evangelista, pastor, tem de tudo. Juntos. Então, pare de desejar o dom do outro, descubra qual é o seu, para o alto e avante. Amém? Amo vocês. Semana espetacular. Continuem na viração do dia, tendo um momento de alegria com o Senhor, declarando a palavra, se alegrando e rompendo por meio dessa alegria. Em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Amo vocês muito, muito, muito. Fui. Tchau. Shalom.